herido pero caminando, herido pero caminando, en proceso pero caminando. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Glória ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses de número 3. Glória a Deus. Filipenses capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3. Vamos ler um versículo só. Versículo 14. Aleluia. Filipenses capítulo de número 3, versículo 14. Glória a Deus. Amém. Vamos ler todos juntos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Diga comigo, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Diga mais forte, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, muitíssimo obrigado, Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, te damos a glória, te damos a honra, te damos o louvor. Muitíssimo obrigado, Pai. Eu te agradeço por esta noite. Te dou toda a glória, Pai querido. Obrigado por cada cântico, porque nós temos falado com o Senhor, mas agora queremos pedir ao Senhor que venha falar conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que as nossas almas precisam ouvir para serem mudadas pelo poder da Tua Palavra. Fala conosco, Jesus, nesta noite, pelo poder da Tua Palavra, Senhor, que nós vamos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua Palavra, precioso Jesus. Muitíssimo obrigado, Pai. Amém e amém. Pode se sentar, quem ainda está de pé. Glória a Deus. Jesse, Deus abençoe, Jesse. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, diga assim comigo: continue caminhando. Diga, continue caminhando. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: continue caminhando. Diga assim: continue caminhando. Diga assim: não pare não. Diga: não pare, não desista. Amém. Glória a Deus. É isso que eu quero falar nesta noite. Glória a Deus. Falar a palavra do Senhor é maravilhoso. É aquilo que nos conforta, é aquilo que nos traz um alívio, né? Às nossas almas, uma alegria para as nossas almas. Ouvirmos o Senhor falar aquilo, não aquilo que queremos ouvir. Seria maravilhoso nós podermos ouvir sempre o que nós gostaríamos de ouvir. Porém, o Senhor sempre sabe o que é melhor, o que nós precisamos. Você pode até pedir para Deus alguma coisa, porém, Ele sabe se você precisa ou não. Ele sabe do que você precisa, do que você tem a necessidade verdadeira. Ele sabe de tudo. Portanto, ouvirmos a palavra de Deus, ouvir aquilo que Ele tem para nos falar, aquilo que está no seu coração para falar para nós, é importante nós ouvirmos e recebermos a palavra de Deus nesta noite, para termos uma semana abençoada. Diga amém. Glória a Deus. Existem situações diferentes que em todo momento nós vamos vivenciar. Você pode ser um trabalho, na área do trabalho, pode ser numa área sentimental, pode ser em qualquer área da sua vida. Sempre nós vamos precisar continuar. Tem situações que você vai dizer: eu preciso parar. Você precisa só parar de fazer aquilo que está errado, só isso. Mas do resto você precisa continuar. Precisamos parar de fazer aquilo que está errado, aquilo que está mal, aquilo que perante os olhos de Deus não está correto. Diante disso nós temos que parar. Porém, a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Jesus, sempre vai trazer algumas adversidades que vai nos proporcionar, vai nos dizer para pararmos.
a nossa caminhada com Jesus vai proporcionar em nós algumas advertências, algumas dificuldades, algumas adversidades que vai dizer para nós parar. Por quê? Porque normalmente a gente perde o alvo, a gente perde perde o propósito, nós perdemos o objetivo. Uma vida sem objetivo é uma vida de fácil frustração. Uma vida que não tem objetivos é uma vida de fácil frustração, porque aconteça o que acontecer, rapidamente a pessoa vai se frustrar. Quando a pessoa não tem objetivo, é uma vida fácil de se frustrar. Porém, quando nós temos algum objetivo, um propósito de vida, e esse propósito, nós ouvimos a promessa do Senhor que nos leva a nos alegrar e a crer que Ele vai nos ajudar a cumprir os nossos propósitos, os objetivos que um dia traçamos em família. Você sozinho, você falou: eu vou completar isso, eu vou chegar a isso, algum dia eu vou ser pai, eu vou ter um filho, eu não vou permitir que meu filho sofra o que eu sofri, eu não vou permitir que meu filho passe por onde eu passei. Alguém vai dizer assim: um dia eu vou ser mãe, e esse dia que eu ser mãe eu não vou tratar meu filho como me tratou minha mãe, ou minha mãe me abandonou. Alguém vai dizer: o meu pai me deixou quando tão somente era uma criança. E ele começa a criar expectativas, começa a criar objetivos, e os objetivos dele serão algum dia ser um bom pai, algum dia ser uma boa mãe. Por quê? Porque ele teve uma frustração que levou ele a viver uma vida totalmente decadente, uma vida frustrada, uma vida difícil, uma vida pela qual ele possivelmente não quer continuar. Porém agora Deus começa a tornar possível aquilo pelo qual um dia ele orou, e hoje em dia se está fazendo realidade. Não é somente um sonho, agora é uma realidade. Só que sempre vai ter um porém. Agora a pessoa é pai, se tornou pai, porém ele vai ter aquela luta de se tornar o pai, e o mesmo pai que ele tinha. Vai ter a luta de ele ser o mesmo pai que ele tinha. Vai ser a mesma luta de se tornar a mesma mãe, a mãe que ele tinha. Depende dele se ele quer ter uma vida diferente, se ele de verdade quer cumprir o seu objetivo. Porque quando alguém tem algum objetivo, vai ter uma luta. Quando alguém se propõe a fazer alguma coisa, vai ter alguma dificuldade. E é por isso que a pessoa não quer viver com objetivos, não quer plantar, não quer viver com algum objetivo. Por quê? Porque ele sabe que vai ter luta, que não vai ser fácil, que não vai ter nada de facilidade. E é por isso que normalmente quando a pessoa traça algum objetivo, meus amados irmãos, vai ter essa luta. Paulo vai dizer assim: eu prossigo o alvo, eu estou atrás do propósito. Está falando Paulo: eu estou correndo de trás do propósito, eu estou indo atrás do alvo, do propósito, do objetivo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou prosseguindo a Jesus. Ele é meu alvo, Ele é o meu objetivo, Ele é aquilo pelo qual eu estou aqui na igreja, Ele é aquilo pelo qual eu me tornei crente, Ele é aquilo pelo qual eu adoro, eu glorifico, eu louvo, eu faço tudo por aquele que é o meu objetivo. E quando eu vejo através da Bíblia, eu vejo homens e mulheres. Nós vamos nos encontrar com homens que deram tudo. Eles fizeram tudo por causa de Deus primeiramente. Eles não fizeram por aquele objetivo que eles traçaram. Porque quizá, possivelmente, Deus levanta Jeremias para pregar a palavra do Senhor, um profeta do Senhor. Porém, meus amados irmãos, mesmo levantando Jeremias pregou durante 40 anos. Quantos anos eu falei? 40 anos pregou Jeremias. Ele pregou para que o povo se arrependesse. Porém, o povo passou pelo cativeiro no tempo de Jeremias. Mas contudo, Jeremias permaneceu fiel ao Senhor. Todo mundo foi cativo, passou pelo cativeiro. Jeremias permaneceu fiel ao seu Deus. O objetivo dele era o Senhor. Se nós vamos ver, por exemplo, Moisés cuidou daquele povo todo, meus amados irmãos. Durante anos cuidou daquele povo, mas Moisés não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida, mas ele morreu mesmo sendo fiel a Deus.
Porque alguém pode traçar um objetivo. Meu objetivo é somente levar pessoas à terra prometida. Ele não se importou com aquilo que Deus colocou para ele fazer. Ele se importou com aquilo que era Deus. Aleluia. Se nós vamos ver Paulo plantou igrejas, cuidou de gente, mas ele foi açoitado. A pergunta para Paulo é qual é o sucesso de Paulo? E Paulo fala: combati um bom combate, terminei a minha carreira, mas a fé não acabou. Eu guardei a fé. Paulo não se importou por tudo quanto ele passou. Ele guardou a fé. E é por isso que ele diz: guardei a fé. Ele fala assim: combati o bom combate, Jubes. Combati o bom combate. Acabei a minha carreira. Terminei. Mesmo que antes ela acaba de dizer: eu não pretendo ter alcançado tudo, mas a minha carreira terminei, porque ainda estou guardando a minha fé. Ele foi açoitado, ele passou por naufrágio, ele foi apedrejado, ele foi caluniado, ele passou por tantas coisas, mas contudo ele guardou a sua fé. Aleluia. Se perguntarem para Estevão qual que é o sucesso do Estevão, o primeiro mártir a morrer, qual foi o sucesso do Estevão? Aleluia. Se perguntar a Estevão: que é sucesso para você? Ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Pai, o Filho de Deus à direita de pé, me esperando. Aleluia. Qual que é o sucesso de Estevão? O sucesso de Estevão era esse. Ele não se importou ser apedrejado. Aleluia. Chamaram Estevão cuidando primeiramente de viúvas. Aleluia. Logo de cuidar de viúvas, está pregando a palavra do Senhor. As pessoas ficaram irritadas com Estevão. Ele começa a pregar, começa a falar, e falaram assim: você, quem você acha que ele é? Que são vocês? E Estevão fala assim: vocês são aqueles que rejeitaram desde o início, rejeitaram o nosso Cristo. E ele começa a dar uma cátedra. Começa a dar uma cátedra importantíssima para todos aqueles que estamos ouvindo. Eles rangiam seus dentes, ficaram com tanto ódio, raiva de Estevão. E Estevão continuava pregando a palavra do Senhor. Ele não parou, aleluia. Ele levou a primeira pedrada, aleluia, e ele não parou, aleluia. Entretanto que mais a pedrada ele recebia, ele olhava para o alto e ele falava: eu vejo os céus abertos e o Filho do Pai à direita do trono de pé, me esperando. Esse era o objetivo dele, o seu objetivo. Se perguntarem para João: João, qual que é o teu sucesso, João? Qual que é o sucesso de João? Aleluia. Qual que é o sucesso no seu ministério, João? João disse assim: João, eu vi o rosto dele brilhando como o sol, os seus cabelos como lã. Aleluia. João disse: os seus vestidos eram longos até os pés. Aleluia. Ele era reluzente, os seus pés eram como latão reluzente. O seu rosto brilhava como o sol. Esse era João. Sucesso do objetivo. Perguntaram ainda mais. Perguntaram para Isaías. E Isaías possivelmente sabia disso. Isaías, você vai morrer cerrado no meio. Qual que é o sucesso do Isaías? Imagine você isso. Imagine, pensa por um momento comigo. Imagine se você soubesse por onde você vai passar. Se normalmente quando a pessoa dá o médico dá um ditame fatático e o médico diz assim: leve para casa porque vai morrer, a pessoa já fica desesperada, sem saber o que fazer. Meu Deus, me faltam 3 meses de vida, não sei o que fazer. Meu Deus do céu, a pessoa corre para todo lugar, não sabe o que fazer. Isaías vai ser acerrado no meio, Majubes. A morte dele seria assim, acerrado no meio. Aleluia. Mas qual que é o sucesso do Isaías? Qual que era o sucesso deles? Isaías vai dizer aí: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Esse era seu sucesso. Aleluia. Porque
Sucesso, meus amados irmãos, o objetivo deles não era pelo que eles estavam passando, mas sim conhecer o Senhor. Sucesso não é ser conhecido nesta terra. Sucesso é no dia que você se apresentar diante do Senhor, Ele diga para você: vinde a mim, benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Isso é sucesso, ser reconhecido pelo teu Deus. Você não precisa ser reconhecido pelo mundo todo, não precisa ser reconhecido nem pelo teu bairro, nem pela tua rua, não precisa ser reconhecido nem sequer pela tua mãe, pelo teu pai. Alguém pode tirar teu sobrenome e dizer: não vou dar o sobrenome para ele, não vou dar o meu sobrenome para essa pessoa. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, você precisa ser reconhecido por Deus. Que Ele diga: vinde a mim. Alguém levanta a mão para o céu e dá glória a Deus bem forte. Que Ele possa dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai. Sucesso não é ser reconhecido pelo homem, porque o homem pode te esquecer. O homem pode esquecer tudo quanto você fizer. Você pode se matar trabalhando, você pode fazer tantas coisas, você pode se matar no trabalho, dá o tudo. Ele fala: vai sobre tempo, vai hora certa, vai embora. Você vai tentar agradar seu chefe. O dia da manhã você fica doente, ele vai dizer: você não presta. Tira ele e coloca outro que faça o trabalho melhor do que ele. Você pode não ser reconhecido pelo homem, mas é importante que tenha um Deus no céu, o Espírito Santo, Jesus aqui na terra, que reconheça quem é você, que tenha um servo do Senhor, que abriu mão de tudo para estar na casa do Senhor. Sucesso, aleluia, e que tem alguém que te conhece. Disse mais ainda: sucesso é como a Bíblia vai dizer: ainda que a tua mãe, ainda que a mãe se esqueça do seu filho. Mas ele pergunta primeiro: porventura poderá uma mãe esquecer dos seus filhos? Esquece, Mayubis. Será que uma mãe consegue esquecer do seu filho? Será que uma mãe consegue se esquecer? Edília, será que uma mãe consegue esquecer do seu filho? Não, que mãe vai conseguir esquecer do seu filho? Por mais que seja ruim. Mas Deus contudo diz assim: porventura poderá uma mãe se esquecer do seu filho? Ele deixa assim em branco, mas logo ele responde: mesmo que ela se esquecer, eu não me esqueço dos meus. Eu não me esqueço dos meus. E é lindo saber que tem alguém que pensa em você, alguém que mesmo na tua tribulação, mesmo na tua angústia, mesmo na tua dor, tem alguém que está pensando em você. Aleluia. Continue caminhando. Continue caminhando, porque há milagres que não acontecem na hora, mas acontecem no meio do caminho. Alguém diz amém? Há milagres que não acontecem instantâneos, mas porém há milagres que se acontecem no meio do caminho. O livro de Lucas, em seu capítulo de número 17, o versículo 11, o versículo 19, vai narrar uma história a respeito de 10 leprosos. E a Bíblia vai dizer, aleluia, a Bíblia vai dizer que estes 10 leprosos olharam a Jesus de longe, e eles iam caminhando, porém eles pararam, e eles disseram: Senhor, pode nos curar? E Jesus falou para ele: vai. Ele está falando: continue andando, continue caminhando, e se apresentem ao sacerdote. Se apresentem ao sacerdote. Essa foi a ordem que Jesus deu para eles. Ele continuou. Eles continuaram, os 10 leprosos continuaram andando, mas nenhum deles quizás percebeu, até que um deles percebeu que foi curado, sua lepra foi limpa, foi livre daquela maldita lepra, aleluia, daquela maldição que ele carregava, daquele peso do pecado que eles carregavam, aleluia. E ele notou que estava limpo, que estava livre, e de repente ele volta para Jesus, e ele volta para agradecer. Jesus pergunta: não eram 10 os que estavam contigo? Vocês não eram 10 do total? E aí vem a resposta melhor ainda. Jesus responde. Jesus diz para eles:
Ser curado, seja curado agora, instantâneo. Meus amados irmãos, há milagres que não vão acontecer instantâneos. Seria muito bom a gente clamar, a gente orar ao Senhor agora e Deus respondesse imediatamente. É muito bom ter uma resposta imediata. É muito maravilhoso a gente poder, obrigado, a gente poder passar, clamar ao Senhor, orar a Deus e que Deus responda imediatamente. É muito bom, aleluia. Porém, a gente normalmente costuma parar a nossa caminhada. A gente costuma parar de orar, parar de clamar, parar de interceder. A gente para de fazer tudo, até de congregar, porque a gente não recebeu aquilo que a gente esperava, aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite: continue caminhando, porque há milagres que não acontecem imediatamente. Há milagres que acontecem no meio do caminho. Há milagres que acontecem no meio do caminho. Seria muito bom a gente dizer: Senhor, eu falar para vocês, irmãos, o que é que vocês estão precisando agora? Falem para mim o que você precisa. Alguém vai dizer: pastor, eu preciso de dinheiro. Dinheiro. Eu vou precisar de dinheiro, pastor. Eu preciso pegar um voo imediatamente agora para chegar lá na Venezuela. Eu preciso de dinheiro ainda, porque o voo não tem que chegar em Caracas, tem que chegar quase que na minha casa. Se for um helicóptero, melhor ainda. Pousar direto na minha casa. Eu preciso correr, eu preciso fazer isso. Eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa. Eu preciso disso, eu preciso do outro. E eu falo para vocês, irmão, calma. A gente vai fazer uma oração agora que tudo vai cair do céu agora. Olha que legal. Olha que bom seria se alguém estiver clamando por um marido, vai cair até do céu também. Clamando para a mulher, vai cair do céu. Cuidado! E todo mundo fica na expectativa de olhar de onde virá. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Fosse bom que a gente entrasse todos os cultos aqui e a glória de Deus descesse de uma forma impressionante, não é? Mas nem todo culto é assim também. Tem culto, aleluia, que a gente não sente nada. Tem culto que tem culto que a gente chega e o culto não é um culto que a gente esperava. A gente esperava um culto mais avivado, que a glória do Senhor descesse. A gente esperava que o louvor fosse melhor, que a pregação fosse melhor, até que a salinha da criança fosse melhor. Espera tudo e não é sempre como a gente espera. É por isso que eu venho lhe dizer nesta noite: continue caminhando. Continue caminhando. Eu venho lhe dizer: continue. Não perca seu objetivo. Não perca. Eu amo a vida de Abraão, porque a Bíblia vai dizer que Deus prometeu para ele o quê? Ele falou assim: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Nem mostrou ainda, nem falou qual era a terra, mas Abraão saiu. Uma terra que eu te mostrarei. E a promessa era que uma terra que fluía leite e mel. É uma terra maravilhosa. Mas eu acho interessante, ele tenta chegar naquela terra, mesmo ele chegando na terra que Deus prometeu para ele. A Bíblia vai dizer que Abraão não faz uma casa lá. Abraão faz uma tenda. E uma tenda é passageira. É algo passageiro, algo momentâneo. Estou aqui, amanhã posso continuar. E a Bíblia vai dizer que ele construiu uma tenda porque ele esperava aquele que é o arquiteto de tudo, falou. Aquele que é o melhor, o arquiteto de tudo, que não esperava uma promessa terrena, mas sim uma promessa que está lá em cima. Aleluia, uma promessa que é melhor daquilo que Deus tinha prometido. A gente às vezes se perde no meio do caminho. Nos perdemos no meio do caminho, correndo de trás de uma promessa, correndo de trás de alguma coisa, e perdemos os nossos objetivos. Lembramos que o nosso objetivo será o céu. Lembramos que o nosso objetivo é o céu. Eu vou repetir, porque não sei se é o mesmo o seu objetivo. Será que o meu objetivo é o mesmo seu? O meu objetivo é o seu. Qual que é o seu? Qual é o seu objetivo? Aleluia. E é por isso que não é fácil. Não é fácil, que você tem que perdoar aquele que te magoou.
E você tem que parar, tirar aquele ódio do teu coração, que foi concentrando-se aos poucos. Aleluia. Só por quê? Porque você quer ir para o mesmo lugar que eu quero. Porque você quer ir para o céu. Que você tem que aprender a amar, a perdoar. E que tem um versículo que ecoa na minha mente e diz assim: nisto conhecereis que sois verdadeiramente os meus discípulos, que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, quando a gente perde o objetivo, até o culto perde sentido. Quando nós perdemos o objetivo, que é o céu, até o culto perde sentido. Os cultos não têm mais aquela validade que a gente dava. Os cultos não têm aquele fervor que a gente dava para os nossos cultos. Agora tudo um cansaço. Tudo virou algo comum para nossas vidas. E a gente parou porque mudamos os nossos objetivos. Quando começamos a perder o rumo dos nossos objetivos, começamos a estar assim desse jeito. Tudo perde sentido. Mas se o teu objetivo continua sendo o céu, eu sei que você continua se esforçando. Você continua dando o seu melhor. Aleluia. Você continua dando o seu melhor. Aleluia. Você continua se esforçando. Por quê? Porque você quer ir para o mesmo lugar. Você não perder, pastor. Você diz: pastor, eu tenho muitos planos aqui na terra, porém a última palavra vem do Senhor. Aleluia. Eu estou fazendo planos aqui na terra. Aleluia. Porém a última palavra, pastor, vem do Senhor. Aleluia. Meu plano agora é esse, mas eu não perdi ainda o meu objetivo. Pastor, eu vou daqui para outro estado, para outro lugar. O objetivo continua sendo o mesmo, pastor. Eu posso entrar no melhor trabalho, ele pode me oferecer tanto de dinheiro, pastor, meu objetivo é o mesmo. Bom se fosse assim, né? Imagine você, porque todas as tentações vêm depois, vêm no momento que você está precisando. As tentações são geradas de acordo com aquilo que você precisa. Imagine, você está precisando de dinheiro e de repente te oferecem um trabalho. E o trabalho que te oferecem é para você parar por completo de congregar. Não tem tempo de manhã, não tem tempo de tarde, não tem tempo muito menos de noite. Você diz: mas eu estou começando. Você começa a trabalhar, mas o cansaço começa a gerar uma fadiga grande. Uma fadiga grande que você até para de orar em casa. E daqui a pouco a gente vê você como? Como que nós vemos essas pessoas? Afastadas. Afastadas do Senhor. Por quê? Porque mudaram os objetivos. Se teu objetivo sempre vai ser o seu, pode vir qualquer oferta. Eu vou repetir: pode vir qualquer oferta. Pode vir o que quiser vir. Aleluia. Pode vir o que quiser. Porém, você disse: primeiro sempre será o Senhor. Aleluia. Será que tem alguém aqui assim? Aleluia. Pode vir oferta que vier. Pode vir o emprego que vier. Pode vir o que vier. Me ofereceram o melhor. Me ofereceram o céu aqui na terra. Você diz: não, esse céu aqui na terra não é nada comparado com aquele que eu estou esperando. Esse céu não se compara. Aqui posso ter tudo. Aqui vou chorar. Aqui tem ladrão. Aqui tem alguém que vai roubar. Aleluia. Porém lá no céu não tem ladrão. Não tem quem roube. Não tem choro. Não tem nada. Só Ele está lá. Tem tudo, a tranquilidade. Tem a paz que o nosso coração precisa. Aleluia. E é que nada vai nos tirar desse foco que Jesus. Nada pode. Se é Ele que está lá, eu vou continuar para lá. Se é Ele que está, aleluia, aleluia, lá, eu vou continuar olhando para Ele. Você pode até cair, você pode cair, mas continua de joelho. Dá uma parada por um momento. Aleluia. Você disse: pastor, eu parei, eu estou cansado, pastor, eu não estou aguentando mais. Aleluia. Mas eu vou te dizer: continua, continua. Eu estou chorando, pastor, chorando, continua. Eu estou ferido, se está ferido, continua. Aleluia. Há milagres que nos esperam e nós
não os recebemos porque nós paramos. Há milagres que nós perdimos porque paramos. Há milagres que éramos para receber, só que um dia paramos. E o dia que nós paramos, perdimos. Esse dia que nós paramos, perdimos. Aleluia. Segundo livro dos Reis, em seu capítulo de número 7, a Bíblia vai nos dizer uma história de uns leprosos, 4 leprosos, Xavier. E esses 4 estavam aí, havia uma guerra em Israel. E a Bíblia vai nos dizer que eles, entre tanto que estavam naquela guerra, eles conversavam entre eles e assentados falavam, estavam com fome, porque havia uma grande fome naquele lugar. E eles começaram a falar entre eles e disseram assim: se ficamos aqui, vamos morrer de fome. Mas se continuarmos, falou outro, e se nós continuarmos, vamos morrer também. Não tem problema. Imagina que um deles falou: se ficamos aqui, morremos, vamos tentar alguma coisa nova. Vamos continuar. Vamos dar um passo. Vamos entrar lá no lugar dos filisteus. Vamos entrar lá naquele lugar. É que se entramos lá, eles nos vão nos matar imediatamente. Primeiro, pela nossa condição. Segundo, porque não somos do povo deles. Terceiro, quem somos nós para que eles nos deixem entrar? Porém, mesmo eles sem ter opções, sem ter, pensa por um momento: se fico, morro. Se eu vou, também pode ser que morra. O que você faria? O que faria? Estes leprosos nos deram um exemplo. Nos deixam um exemplo. Um exemplo. E eles decidiram avançar. Diga comigo: decidiram avançar. Diga comigo: decidiram continuar. Imagina, irmão Israel, até o rei estava amedrontado, estava com medo. O rei estava com medo. Os príncipes estavam com medo. O povo com maior medo ainda. Porque imagina o povo dizer assim: se o meu rei está com medo, quem sou eu para não ter medo? Se os cavaleiros, os guerreiros estão com medo, quem sou eu que nem sei pegar uma espada na minha mão? Todos estavam com medo. Todos eles. Mas a Bíblia vai dizer que o profeta tinha profetizado que algo ia acontecer. Diga comigo: algo vai acontecer. Diga mais uma vez: algo vai acontecer. Aleluia. O profeta profetizou. Ninguém acreditou. Nem o rei acreditou. E não acreditando, ele disse assim: para isso acontecer, teria que Deus abrir os céus. Porque o profeta profetizou que o dia de amanhã o alimento ia ser vendido a preço barato, para todos eles poderem comer. E o rei falou assim: não, isso não é impossível de acontecer. Para isso acontecer, teria que o céu se abrir. E o profeta falou assim: vai acontecer. E os teus olhos verão. Teus olhos verão o que eu estou falando. Porém, você não vai comer do fruto. Por quê? Por não acreditar. E o povo todo estava com medo, tremendo de medo. Porque o povo, os filisteus, eram maior em números. Mas a Bíblia vai dizer que entretanto eles ficaram. O povo estava e fez acampamento. O povo filisteu fez acampamento. O povo inimigo fez um grande acampamento. E Deus fez ouvir eles como um número grande de cavalos que estavam vindo. E se ouvia um som de bocinas, trombetas. E eles disseram: é o Deus do povo de Israel que vem contra nós em grande número. Eles deixaram cavalos, eles deixaram tudo e saíram correndo. O lugar estava só. E lá estavam os quatro leprosos, com uma fome. Irmão, até quando a gente está com fome, a gente se imagina tudo, não é? Eles estavam com uma fome e eles falavam entre eles: poxa, estou com fome. A gente vai morrer aqui de fome. E outro falou: e se continuar para lá? Vamos passar para outro lugar. Mas lá vai nos matar também. Vamos morrer do mesmo jeito. Você escolhe, meu irmão. Você vai escolher o que você vai fazer. Ou você continua parado. Se você acha que vai dar resultado, você continua parado. Ou você acha que vai dar resultado, você continuar.
Ou você vê se dá resultado ficar esperando que Deus do céu faça tudo por você, ou você vai continuar na luta. Ou você espera, aleluia, fica parado e fala assim: não vale a pena continuar. Ou você diz: eu vou continuar clamando, eu vou continuar orando. Alguém vai dizer: para de orar, para de acreditar, meu irmão, que isso é impossível. Isso é impossível. Alguém vai dizer assim: para de orar por esse marido, para de orar por essa mulher. Alguém vai dizer: para de orar por essa doença. Alguém vai dizer: para de orar por isso. Mas o Espírito de Deus vai te dizer: continua, 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 não para, continua, continua. Alguém vai te dizer: para de congregar, não vale a pena. As provas vão te dizer: para de congregar, não vale a pena continuar, não vale a pena. Fecha a tua boca, não adora, não louva, não glorifica, aleluia. Para, aleluia. Porém o Espírito de Deus vai te dizer, o Espírito Santo de Deus vai te dizer: continua, continua a congregar, continua louvando, continua adorando, continua servindo o Senhor. Aleluia. Quizás você diz: pastor, eu estou tranquilo, eu estou de boa, pastor, graças a Deus eu estou bem tranquilo, não tenho prova agora, eu estou tranquilo. Eu estou te advertindo, meu amado irmão, escuta o que eu estou te dizendo. Eu estou te advertindo agora, eu estou te dando uma advertência, aleluia, porque o diabo vai falar fortemente a teus ouvidos. Vai ter situações que vão acontecer no meio do teu caminho para você tentar parar, para você tentar desistir, para você parar por completo, parar de vez. Mas o Espírito de Deus está te falando nesta noite: não para, não desista, continua, continua a adorar, aleluia, continua a adorar. Fecha teus olhos, por favor, fecha teus olhos, por favor. Eu quero que tu adore o Senhor aí onde você está nesta noite. Adora o Espírito Santo onde você está. Adora Jesus aí onde você está. Adora o Senhor aí onde você está agora. Eu sei que o diabo falou, eu já tenho colocado travas no teu caminho. Para de vez, para de vez. Para que congregar? Para que buscar? Para que ir? Para que isso? Mas Deus está te dizendo nesta noite: não para, não para, não para, que tem um milagre que está no meio do caminho. Há milagres que estão no meio do caminho. Você pode estar ferido, meus irmãos. Você, pastor, diz: pastor, mas eu estou ferido. Pastor, eu estou sentindo que estou ensanguentado. A ferida é grande, a luta é grande, pastor. Eu estou passando por uma grande, pastor. Eu estou numa luta que ninguém vai suportar, ninguém vai aguentar. Deus está te dizendo: eu sei o que você está passando. Eu sei quanto dói. Eu sei que está chorando. Eu sei que dói. Eu sei que está doendo. Eu sei quanto dói. Aleluia. Sabe por quê? Assim diz o Senhor: sabe por que eu sei que dói? Porque eu também passei por aí. Eu também chorei. Eu também caí. Eu também passei por momentos difíceis. Mas eu não parei. Eu não desisti. Eu não parei. Eu não parei. Eu não parei. Alguém pode se encontrar com uma fraqueza muito grande. Pastor, você nem imagina como que eu cheguei aqui hoje. Você nem sabe, pastor, a luta que eu estou enfrentando agora. Eu cheguei aqui de arrasta, pastor. Não tem problema, você chegou no lugar onde entra morto e sai vivo, onde entra doente e sai curado, onde entra na luta e sai com a solução. E a vassaca, ai, não era o que você esperava, não era o que você imaginava. Porém Deus está te dizendo: vai um pouco mais, vai um pouco